Luiz Castro. Mas antes, Magrão, fala sobre essa dívida do Internacional aí, se é que tem dívida. Primeiro, vamos lá por partes. O CT do Alvorada, ali o aluguel, se eu não me engano, é 250 mil por mês, tá? Então, isso procede, tá? Desses 250 mil por mês. E desde quando eu estava lá, em 2024, já estava sendo repactuada essa dívida junto com o Jorge Andrade, que era o diretor da base, uma força-tarefa que a gente tentava negociar algumas alternativas, até mesmo sair ali de Alvorada. Então mais que isso, isso já acontece, é um tema antigo. E surgir algo agora sobre essa computação de dívida, a gente sabe que ela existe e existiu eventuais atrasos, acontecerem próximo de uma decisão, eu acho, cara, é muito pequeno e a gente tem que tirar isso de foco agora. A dinâmica financeira do Inter já está sendo recompactuada, essa dívida já foi, volto a falar, desde a minha época que eu estava trabalhando lá. Então ela existe, mas falar isso agora perto de eu acho que, cara, não é o motivo. Até porque o mais importante agora de tudo isso daí é o Inter permanecer na primeira divisão. O Inter não pode cair. Eu vou explicar o motivo porque eu me estender um pouquinho, Gamba. O clube já tem uma dívida enorme. Que se a gente for lá pôr juros anuais, sei lá, 70, 80 milhões tem que pagar por ano. Se cai para a Série B, perde as receitas mais pesadas, deixando de negociar com a Série A, que negocia com a Globo e com a Sport TV, uma conta entre 120 e 140 milhões ano. Perde a cotas daqueles jogos que eu cheguei a comentar uma vez aqui, na segunda e no domingo, que você tem mais 1 milhão, alguma coisa para receber. Então, perde uma receita muito grande e vai lá negociar a Série B com a ESPN, com a Disney, na faixa de 10 milhões por ano. Isso tudo com uma folha salarial que a assessoria falou pra gente, mandou oficialmente 14, 15 milhões por mês. Ou seja, a conta não vai fechar. Então, o momento agora é de não deixar o Inter cair. Porque se cair, fica muito difícil. Alvorada, essa dívida, ela já tem há muito tempo e vem sendo compactuada. Falar disso agora não é positivo. Vamos pensar agora no verdadeiro risco que o Inter vai ter se cair, que é financeiro, que é esportivo e institucional. Então, da minha parte aqui, eu quero levantar essa bandeira. A Alvorada está lá, essa dívida veio de gestão anterior, veio de 2021, 22, 23, 19, que seja. Mas falar isso perto de uma decisão contra o Vasco é criar uma pauta desnecessária nesse momento. Muito bem, cara, está muito claro. Tá muito claro que não pode cair sob vários aspectos. Vários aspectos. E se cair, financeiramente o clube vai quebrar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se cair, o clube quebra. É que sabe o que é? Olha só, primeira coisa, essa informação, ela é, cara, com todo respeito, é uma informação que, vazou agora, mas, cara, não interessa ela já isso, existe, velho. Bruno. Pois é, isso é do passado. Ela existe há muito tempo, Bruno. Então, cara, isso pra mim não tem relevância, na boa. Isso é do passado, o Inter já devia. Se o Inter tivesse ganhando, ninguém tava falando sobre isso aí, tá? Isso veio à tona, talvez porque o Inter tá perdendo ou se descobriu agora, mas, cara, a relevância disso é muito pequena. O ponto principal é que o Inter não pode ser rebaixado. Isso. Seja por essa dívida, seja pela folha, seja pelo que o Inter já deve para empresários, para banco, para os próprios jogadores, tem dívida atrasada de direito de imagem. O Inter deve para todo mundo. É uma bagunça. Mas eu quero dizer para vocês que o futebol brasileiro deve para todo mundo também. Não é exclusivo do Inter. Bruno. O ponto é, não pode cair. O foco não pode estar no CT da base. Isso, Bruno. O foco é a tabela, meu velho. Fortaleza ganhou ontem. Ficou mais um, agora são 2 vagas pra cair. 2 vagas, o Inter tem que se livrar de 2 vagas. Antes era uma só. É uma só, piorou. É a sequência do Fortaleza, Magrão. A sequência do Ceará, é a sequência do Santos, do Vitória e principalmente a própria sequência. Isso. CT da base não interessa. Esse é o ponto. Vai que depois eu vou complementar. Acabei de falar, você sai de negociar com a Rede Globo, tá? E com a Sport TV. Prejuízo. 120, 140 milhões, fora os patrocínios ali, o patrocínio master, para negociar 10 milhões um clube que já está endividado. Essa dívida da base, ela já existia quando foi campeão gaúcho. E por que ninguém falou disso? Claro. E vai falar disso agora? Deixa eu complementar o que o Bruno falou aqui, tá? Porque antes
qualquer coisa. Em seguida, mais uma Faz informação qualquer sobre coisa. Luiz Castro como técnico do Grêmio. Em hein? seguida, fiquem ligados. Isso aí é só mais uma marquinha ali na cartilha. Quando tem a cartilha, sempre aparecem coisas, né? Mais uma marquinha na cartilha. Agora, antes mesmo, o Fortaleza ganhou, trouxe mais um elemento aí para a briga de quem fica. Agora, antes da tabela do Santos, do Vitória, do Fortaleza, do Ceará, até do Juventude, o Inter tem que pensar em si. E o pensamento é um só. Que tipo de indício a gente tem de que o Inter vai conseguir ultrapassar, vencer, somar pontos contra o Vasco da Gama amanhã? Isso, o jogo Guimarães. é amanhã. E eu não tenho, honestamente, não adianta o pessoal falar, o Vasco vem de 5 derrotas, o Vasco não está jogando nada. Quando eu penso sobre um Inter e Vasco e considero que o Santos estava numa situação pior que o Vasco e que o Inter não conseguiu vencer o Santos, me dá a seguinte ideia, e não tem nada que tu diga que vai me tirar essa ideia. Me aponta indício para o Inter somar pontos amanhã. É só no jogo de amanhã que eu vejo ser extremamente difícil, complicado, sem favoritismo do Inter amanhã. Tu tá corretíssimo. A gente tem que parar, no caso do Inter, tem que parar de olhar o adversário e falar assim, ó, não faz por si, dá rapaz. pra ganhar, Não faz por o si, Vasco tá em isso. crise, o Ceará tá em crise, o Santos vai cair. Parem com essa conversa. Exatamente. De olhar o adversário, parem com isso. O problema não é o Não consegue vencer em casa o Santos, cara. Vamos acordar, atenção, vamos acordar, porque a gente tá olhando demais pra tabela e pouco pro umbigo, tá? Gente, o vamos problema acordar, aqui, gente. E eu vou te dizer mais, se o Vina não tivesse sido expulso, não ia ganhar. o problema seria infinitamente pior, então só teria perdido o Ceará. Eu falei, são 3 jogos. gente, eu 3 jogos para decidir a vida. falei no jogo do Inter e Ceará que o Inter não tinha que se iludir com aquele jogo, porque o Inter só venceu o Ceará porque o Vina foi expulso nos 3 minutos do primeiro tempo. E como eu falei, o problema do Inter não é a pousada do quero-quero, o problema do Inter é treinador, ele não tem treinador. Ele não... Que se ferre, quero-quero, velho. É a pousada do Quero, pousada do Papalégua, a pousada não é. O problema é o Inter. O Inter não tem força para ganhar do Vasco. E não vai ganhar do Vasco. A gente precisa Não dizer vai algumas ganhar do coisas. O Inter não ganha do Vasco. É só pro Inter ganhar do Vasco. O Inter não é simplesmente jogar o futebol do primeiro tempo, que nem foi dito pelo Bisol lá. Os caras estão de sacanagem. O Inter ganha do futebol Vasco. Só se o Magrão voltar, o D'Alessandro, o Tinga, aí vocês ganham do Vasco. É que pra olha só, fazer esse time cara, Guimarães. precisa mais que isso. Guimarães, é que olha só, eu concordo contigo. Pra não cair, faz a tua parte, velho. Se dane os outros. Se o Inter ganhar do Vasco amanhã, e eu acho que não ganha, muito sinceramente. difícil, Bruno. Eu também O jogo acho. é muito eu acho que difícil. o Vasco da Gama tá Só uma bola parada, alguma pressionado, coisa assim. o treinador foi respaldado pela organizada, os jogadores vão fazer uma Copa do Mundo, o São Januário vai estar cheio. Eu acho, sinceramente, que o Inter perde amanhã. Mas dá pra ganhar, porque o Vasco tem várias fragilidades. O Inter depende de si. Isso é o mais importante. E é o mais perigoso. Mais do que a tabela dos outros, é ganhar do Vasco amanhã. Só que, sabe o que eu quero colocar aqui? Quando surge uma informação como essa, e eu não tô falando do jornalista que deu informação, acho que foi o Vaguinha que deu informação, né? Cara, beleza, jornalista tem que dar informação. Mesmo que ele seja colorado, ele é jornalista e tal. Agora, eu quero me ater ao torcedor colorado. Como ele vai receber essa informação? O torcedor colorado, ele não pode dar importância para o presidente como adversário. O presidente, ele merece todas as críticas. O Olavo Bisol merece. A gente fala aqui todos os dias sobre os erros deles, eles são os responsáveis por terem colocado o Inter nessa situação. Só que o Inter chegou, gente, num final de campeonato, que faltam 3 rodadas, que agora o adversário não é o presidente. O adversário não é o Olavo Bisol, não é o Mazuco, não é o treinador. Nesse momento, o adversário do Inter é o Vasco. Precisa esquecer o CT dos quero-queros e focar no Vasco, velho. O Inter tem que se unir, o torcedor colorado tem que estar unido nesse momento e ganhar do Vasco. É isso que precisa. É isso que interessa, e todas as atenções do Inter precisam estar no jogo da vida, o jogo do ano, o jogo da história. É sacanagem. Definam como quiserem, mas sabe é como amanhã. eu acredito o Inter ganhar amanhã. do Vasco? Sabe como eu acredito o Inter ganhar do Vasco? Ou o goleiro sair do Vasco errado e pegar o centroavante fazer o gol, ou uma falha individual, ou uma expulsão, né? Mas pode é futebol. aparecer outro Vina. Mas isso é futebol. Mas só O assim. futebol é isso. Mas só assim Mas, o Inter ganha. mas pra No alguém futebol ganhar, alguém não tem que ganha. errar.
Com o futebol Mas pra não ganha. ganhar, Não, mas é o futebol errar. é duelos. Mas é o errar brusco, não é o pra errar. ganhar, pra- Não é o errar brusco, uma expulsão, uma bola que o goleiro vai sair, vai soltar no pé Principalmente, do atacante. principalmente Futebol. finalização, futebol, gente. com Bola. futebol Finalização, não ganha. chute. Não tem, o Inter não tem. Magrão, Peraí, Ô, peraí. Magrão. Agora eu vou falar. Vai. Tem que falar. Pô, do jeito que tá se colocando aqui, então o Inter não precisa nem viajar. Não precisa mesmo. Time horrível. Ramon Dias, fica. Não vai. Não, mas aí Segura. ganha. Se ele ficar, o Inter ganha. Fica. Não vai ninguém. Porque parece que assim. Vamos lá. Nós estamos falando duas coisas. Primeiro, do que concordo com vocês em tudo negócio da moral dos quero lá. Porque hoje aqui no estacionamento, um torcedor me pegou e veio falar: pô, mas tá ruim, né? Até não paga o CD da base. A informação, ela cresce. E um torcedor que já tá. Por isso que eu trouxe esse ponto. Já tá triste, já tá machucado. Então, esse tipo de informação, ela ganha um peso grande nesse momento. Sobre o time, cara, o que a gente está debatendo aqui é a qualidade do Ramon Dias, tá? É fraquíssimo. Vai estar todo mundo. Se o Inter não tiver condição de jogar contra o Vasco lá e sair de lá pelo menos com um ponto, tem que ser rebaixado. Uma condição tem. Tem que ser rebaixado. Tem que sair pelo menos com um mas ponto aí de por lá. isso que a gente fala que tem grande Entendeu? chance de cair. O meu medo maior Não é tem trazer time, a decisão pro Beira-Rio. Ô, Chiclé, João, coloca aqui os próximos jogos dos adversários do Inter na tela e coloca em tela cheia pra mim, porque é isso que interessa, é olhar pro adversário, é mirar o jogo contra o Vasco. Bota a tela cheia aqui pra mim, por favor, tela cheia. Em cima pra quem dessa tá em tela, casa, eu quero que o drama te tá dizer o grande. seguinte, ó. O drama tá grande. Em cima dessa tela, eu quero te dizer o seguinte. Há um erro de avaliação de muitas pessoas sobre a projeção dos próximos jogos do Inter. Tá todo mundo dizendo, o jogo contra o Bragantino é em casa, vai lotar o Beira-Rio, nesse jogo o Inter resolve. Não, é o contrário. Esse é o jogo É o mais mais perigoso. difícil, Mais porque esse é o perigoso. jogo da É o decisão, que precisa fazer coisa. peso histórico, etc. O Inter tem que aproveitar o momento péssimo do Vasco, são 5 derrotas em sequência. Eu acho que o jogo vai ser difícil porque o Vasco vai fazer uma Copa do Mundo. Mas de alguma forma o Inter tem que tentar aproveitar isso. Bruno, E ainda tem o São Paulo. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, eu sei. tá? Rapidinho, Carlos. Mas se vocês conhecem um jogador Ryan, eu pergunto a vocês, onde que o Ryan joga no time do Vasco? Em cima do- Qual a posição dele, Bruno? Em cima do Bernabéu. Tá respondido. Não preciso mais nada.